Graça e paz, eu sou Manuel Costa e estamos aqui em mais um momento de fé. Venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, uma mensagem que está em Lucas 15, de 3 a 7, que fala da ovelha que se perdeu. Se a gente prestar atenção, porque a gente vive muito desatento por causa das circunstâncias do mundo, mas Deus é intencional na ordem bíblica das histórias, da forma que as histórias bíblicas são contadas nas escrituras sagradas. Nada é por acaso. Quando a gente olha para o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a gente percebe que Jesus está construindo um crescendo teológico emocional para nossas vidas, para os dias de hoje. Então ele coloca em sequência duas histórias de perda e de recuperação para nos ensinar um paradoxo profundo sobre o coração de Deus e a natureza humana. Uma coisa que hoje em dia é pouco falado e está difícil de trazer entendimento para as pessoas com relação a isso. Primeiro ele fala em Lucas 15, 13 e 7 da ovelha que se perdeu. Nesta primeira narrativa, a gente encontra uma ovelha que pertencia ao rebanho. O pastor era o seu líder, o seu teto, a sua referência. Ela não tinha o desejo de abandonar o aprisco. Não houve rebelião, ela não se revoltou e não houve um manifesto de independência. Ela simplesmente se perdeu. Talvez ela tenha se distraído com a grama mais verde logo adiante, talvez ela tenha caminhado sem perceber que a distância do rebanho aumentava. Foi um extravio sem intenção, na verdade um acidente de percurso, mas ela se perdeu. E qual foi a reação do pastor diante daquela que se perdeu por fragilidade ou distração? O pastor toma uma atitude radical. Ele deixa as 99 no deserto e sai obstinadamente à procura daquela única que falta. Ele não descansa, ele não desiste, ele não retrocede até encontrá-la. E notem que ele percebeu que faltava uma. Olhos atentos. Então, quando ele acha, não há punição para ela, apenas o peso doce de colocá-la nos ombros e trazê-la de volta para casa. Deus caça o ignorante e o distraído que caíram nos buracos da vida. Porque tem pessoas boas, cristãs, mas agindo com ignorância, distraídos, perdidos. E Deus te caça, Deus caça essas pessoas. E depois em Lucas, no 15, do 11 ao 32, ele fala da ovelha que quis ir embora. Logo em seguida, Jesus nos apresenta a parábola do filho pródigo. Aqui o cenário muda drasticamente do primeiro. Este filho também é uma ovelha e também possui um pastor, que é o pai dele. Mas a dinâmica do coração dele é oposta à da primeira ovelha. Ele não vivia na casa por amor ou por admiração ao pai. Ele vivia pelo pasto, não pelo pastor. Consegue entender que isso acontece muito nos dias de hoje? Ele tolerava a presença para garantir a herança. Então, num ato de soberba e egoísmo, avassalador, ele inverte a ordem natural da vida e exige: pai, dá-me a parte que me cabe. Ele mata o pai em vida para gozar dos bens imediatamente. O pai, em sua sabedoria e dor, percebe que não adianta prender o corpo de quem já partiu com o coração, meus irmãos. O pai nunca quis escravos ou robôs ambulantes, os pais não querem isso. Os pais desejam que os filhos amem a sua companhia, a sua proteção. Por isso ele entrega a herança e abre a porta.
O filho pega tudo e vai para uma terra distante. Ele queria a liberdade dos prazeres, a farra, a ilusão de ser dono de si mesmo, os prazeres deste mundo. Aí vem o paradoxo do silêncio. Repare no contraste chocante. O pai não vai atrás do filho. Ele não monta uma comitiva de busca, não envia servos para monitorá-lo, nem para impedir a sua queda, embora sabia que ele ia cair. Consegue entender? Quem está distante de Deus cai. Deus resgata quem se perdeu, mas respeita quem decide ir embora. Decide quem nunca quer vir, respeita quem nunca quer vir. Aqueles que partem por orgulho, vaidade e presunção, restam o silêncio do Pai e as consequências do livre-arbítrio que são inevitáveis. O Pai vai continuar sendo Pai, esperando no horizonte, mas não invade o deserto que o filho escolheu para ele mesmo. Infelizmente, quantos filhos rebeldes nunca mais voltam, perdendo-se definitivamente nas sarjetas da vida, caídos. Trazendo essa verdade pulsante para a nossa realidade, percebemos que a história se repete diariamente diante dos nossos olhos. Quantos de nós tratamos a Deus não como um pai amoroso que Ele é, mas como um caixa eletrônico celestial? A gente busca a sua presença desesperadamente quando precisamos de uma cura, de uma libertação, de um milagre, de uma porta aberta ou uma instabilidade financeira. Clamamos, jejuamos e choramos. Mas o grande perigo reside no momento em que a gente alcança a bênção. Assim que o milagre é entregue, muitos pegam a sua parte e vão embora para viver a bênção longe do abençoador. Esquecem-se de que uma grande verdade, né? A bênção sem a presença do Pai deixa de ser milagre e se torna maldição. O pasto sem o pastor se torna em terra de escassez, de miséria, caída. Viver a bênção longe de Deus, meus irmãos, é rota certeira para a sarjeta existencial. É trocar o banquete da mesa do Pai pelas bolotas que os porcos comem. E o exemplo nos foi dado. Ovelha rebelde consome e some. E ovelha sábia permanece na presença de Deus, né? Então nós temos que entender, né? Esta passagem é profunda. Aliás, a Bíblia é um livro profundo que tem que nos ser revelado e trazer um entendimento para a nossa vida. E você tem que pensar nesses entendimentos, você tem que ter maturidade espiritual para saber as ovelhas que nós estamos tendo no aprisco nos dias de hoje, né? A necessidade nos leva à condição, às vezes, que nós não queríamos, que não é verdade. Porque a verdadeira ovelha está presa no coração do pastor, presa gentilmente, não está ligada, na verdade, não é uma prisão, ela está ligada ao coração. E aquele que está ligado ao coração de Deus jamais vai se perder. Então, reflita sobre isso, né? Vamos prestar mais atenção nos detalhes que a vida nos oferece, mesmo dentro da nossa casa, mesmo para a nossa família. Isso é muito importante, e principalmente dentro da igreja. Temos que ajudar as ovelhas que estão perdidas, né, porque se distraíram. Mas temos que dar liberdade também para quem quer sair e para quem não quer ficar. Amém? Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. E deixe o seu amém nos comentários. Deus seja louvado.